Joel, depois de vários cursos na área da comunicação, da televisão, da rádio e do cinema inclusive, foste o argumentista do filme A Chamada. Queres-nos falar quando é que começou esse gosto pela sétima arte? Pela sétima arte em concreto começou quando tive uma primeira televisão a cores e depois o meu primeiro VHS. Pronto, essencialmente passava tardes inteiras a ver filmes, a rebobinar cassetes e a rever e sempre, ou filmes que eu vi dezenas e dezenas de vezes, e então terá começado nessa altura. Anos mais tarde entrei no gosto mais pela construção da história do filme. Sabia que não tinha grande talento para a representação e não me interessava muito a parte técnica. A parte de escrita era o que me interessava mais. E a partir do 10º ano comecei com um grupo de amigos a escrever pequenas rábulas que fomos depois filmando entre nós e distribuindo, e pronto, era assim uma pequena brincadeira, se bem que o processo foi um bocado ao contrário, porque nós filmámos tudo primeiro e só depois é que fomos escrever os textos. Portanto, foi um processo diferente e foi começando a partir daí. Depois, quando acabei o 12º, segui para a ETIC e a partir daí foi aperfeiçoar a nível formativo aquilo que eu tinha aprendido por minha conta. Autonomia mesmo. Sim, autodidata. Quando começaste a escrever, foi porque te surgiu algum convite e tu aproveitaste a situação para começar a desenvolver a tua atividade nesta área, ou foi uma forma espontânea e desde sempre tiveste mesmo essa intenção? A escrita, eu suponho que seja a nível de guião que estejas a perguntar. Sim. A nível de guião, aconteceu quando decidi entrar na ETIC. Já tinha gosto em escrever aquelas tais pequenas rábulas que eu tinha falado há pouco e queria aprender a fazer isso de forma mais profissional. Entretanto, durante a ETIC, num workshop, conheci um amigo meu. Hoje em dia trabalhamos em conjunto já há muitos anos, que estava no curso de realização e que disse-me: olha, estou a gostar das tuas ideias, quando tiveres alguma coisa escrita vem ter comigo. E no ano seguinte apareci com um guião para uma curta-metragem e começámos a trabalhar nisso, e foi o início de uma carreira profissional. Não se diz carreira ainda. Infelizmente este é o segundo projeto que está é apenas o meu segundo projeto que está aí para a frente, se bem que tenho outro com essa pessoa em pré-produção, portanto também está encaminhado, mas não está tão perto da sua conclusão como este aqui. Quando começas a escrever, tens alguma fonte de inspiração, algum fator, alguma envolvente que te leva a escrever, ou simplesmente apetece? O apetecer apetece-me sempre. Às vezes não tenho a vontade. Às vezes apetece-me, mas falta ali aquela coisa. Estou sentado, por exemplo, apetece-me estar a escrever, mas às vezes falta-me assim um impulso para o clique. A nível de inspiração, tanto pode vir, posso ir na rua e cruzar-me com alguém e essa pessoa dá-me uma ideia e a história vai se envolvendo a partir de vários retalhos, como pode ser um artigo num jornal, como pode ser qualquer coisa que leia num livro ou veja num filme. A inspiração acho que vem de toda a parte. Não há. Quando foste convidado para fazer a chamada, qual foi a primeira ideia que associaste imediatamente ao filme? Qual foi a primeira ideia, digamos assim, do argumento? Qual foi... Numa palavra, seria talvez a inevitabilidade. Pelo menos às referências
à ideia da história que o Vasco me transmitiu e às referências de filmes que ele indicou, pronto, a ideia deste rapazinho que está preso num loop temporal e que tenta anular as coisas, sabendo ou não que as suas ações podem ter consequências piores do que aquelas que ele está a tentar impedir. Portanto, é aquela velha história de nós tentarmos alterar o destino, não é? Sim, combater o destino e alterar o destino, sabendo que às vezes podemos estar a fazer pior do que queremos evitar. Já estava, não era? Dentro do enredo, do argumento de todo o filme, qual foi a parte para ti mais desafiante? Foi, por exemplo, as falas ou a própria envolvente? As falas são importantes sempre porque podem ser utilizadas para transmitir as relações entre os personagens, podem ser utilizadas para transmitir informações sobre a história de forma subtil, não evidente, e dando assim de vez em quando umas pequenas dicas sobre algo que não se vê, mas que tem consequências no desenrolar dos acontecimentos. Mais importante ainda foi esta história de tentar justificar a repetição dos acontecimentos. Porque nós vemos isto a acontecer mais do que uma vez a acontecer a mesma cena, para um espectador, se aquilo não tem nada diferente, não tem graça nenhuma. A primeira versão era muito repetitiva, andava assim, sempre à volta do mesmo, assim, não é? Parece. Assim, e isso bastava uma vez, não era preciso nem duas nem três. Portanto, o desafio maior foi tentar tornar interessantes e estimulantes essas variações do mesmo acontecimento. Certamente a versão finalíssima, exatamente, do filme, que chega ao público, portanto, não é a versão inicial. Queres-nos falar um pouco do processo que foi? Quantas versões é que tiveste que fazer? Ou, certamente o trabalho que teve envolvido na... Quantas versões? 6 ou 7. Entre versões e versões que eram apenas correções de texto e alterações e pequenos aperfeiçoamentos, 6 ou 7. As razões de... A primeira versão nunca conta. A primeira versão é um esboço, é só para dar a conhecer. Na verdade, a primeira versão que eu entreguei ao Vasco não foi a primeira versão que eu escrevi, foi a segunda. A primeira que eu escrevi foi toda arriscada e anotada e entreguei uma segunda a ele. Depois as outras versões que nós fomos construindo foram com base tanto em tornar estes aspectos das repetições das cenas mais interessantes, como de conversas que nós fomos tendo via Skype, e depois conversas que fomos tendo com outras pessoas. Vão surgindo, no fundo, vão surgindo ideias. Mais essas ideias que vão... Que cuidados é que deves ter para realmente o argumento ficar da forma como tu queres ou como é esperado? Que cuidados é que se deve ter quando se escreve um argumento? Por exemplo, preocupas-te com o que o público vai pensar? O que é que gostas mais de destacar dentro do teu trabalho neste filme? Eu tenho que me preocupar com o público, no sentido em que, se não for o público, isto não tem saída. Claro. Pronto, para quem quer... para quem não vive à conta de subsídios, que tem que fazer um produto como deve ser, que faça dinheiro, faça receita, ou pelo menos faça público, o objetivo, temos que fazer algo que chame a atenção. Agora, eu tento ter isso, mas escrevendo algo que eu veria.
Eu não Exato. faço algo, tento não escrever algo que muito público veria, mas algo que eu, mais público, Enquanto público, não veríamos. é? Pronto. Veria. Desafiante é ter atenção a tudo, seja aos personagens, seja à história, seja às continuidades, seja acho que não há nenhum aspecto em particular que se possa descurar, porque um filme com argumento um filme com uma história boa, mas com personagens fracos, não é muito melhor nem pior do que um filme com personagens muito bons E um argumento fraco, uma história vice-versa, fraca. não é? Portanto, tem que... Para terminar a nossa entrevista, darias um final diferente à chamada se te fosse posto agora esse desafio? Neste momento é assim, se eu estiver o tempo que eu já estive afastado da chamada de qualquer outro projeto, voltar atrás e pegar nisso, nós alteramos, nós temos sempre aquela coisa, a história nunca, seja num guião, seja num livro, seja no que for, quando nós estamos muito tempo sem pegar em algo que escrevemos, quando vamos a rever esse trabalho, há sempre, podia ter feito isto de outra maneira, pá. Porque a experiência de vida e o estado de espírito que nós tínhamos na altura quando escrevemos aquilo é diferente do estado de espírito e da experiência de vida que temos quando vamos olhar para essas palavras de novo. Então há sempre aquela, graças, o que é que eu fiz? Qual seria o final, assim, diferente, sem desvendar o final concreto que existe e que lá está? Qual seria, assim, o final que poderias dar? Um final alternativo para a chamada. Bem, depois de verem as naves, portanto, o nosso personagem, posso dizer o nome do personagem? Sim, sim. Portanto, o nosso personagem Ricardo, através dos seus poderes telepáticos, entraria em contato com o capitão da frota interestelar e diria, epá, isso não se faz. E o outro ficava envergonhado e acabava assim a invasão do nosso planeta. Portanto, este seria o final alternativo para a chamada. Convém dizer, o final alternativo é num universo em que a chamada fosse uma sequela do ET. É a chamada que o ET faz para o Ricardo, que ele está aqui a falar. A história não tem nada a ver com isso. Vão ver que é muito engraçado. Era mesmo isso que eu te ia pedir. Tens alguma mensagem especial para o público? Ok, não sendo redundante, que eu já disse, acabei de dizer isto agora, é uma história muito gira, muito engraçada. Vão ver. É uma história muito gira, muito engraçada, vão ver. Eu estou a olhar para esta cama porque estava a olhar para ali e depois disseram-me que era para esta aqui. Portanto, vão ver a chamada, é muito giro, vão gostar e boa sorte, fiquem bem. Muito obrigada, Joel, pela tua participação. De nada.